Aqui o Paulo Camargo pergunta: uma dúvida sobre quando o senhor afirmou que há verdades inexpressas, captadas ao nível da mera percepção, sem proposição ou juízo. Por exemplo, essas que São Tomás de Aquino percebeu no final da vida. Não há proposição ou juízo, há apenas uma percepção. Impossível de transformar, mas em proposição ou juízo. Se ele pudesse transformar em proposição ou juízo, você acha que ele nos recusaria esses conhecimentos? Então, por exemplo, suponha que uma pessoa que você ame muito, 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 muito. E que você, quando a vê, por exemplo, depois de ficou separado algum tempo e você revê essa pessoa, você já notou quanta coisa você percebe nela ao mesmo tempo? Isso é traduzível em proposição ou juízo? Claro que não. Teoricamente pode, Deus conseguiria. Mas nós não conseguimos. Quer dizer, a existência de verdades inexpressas é uma condição para que haja verdades expressas. Senão seria preciso, cada vez que nós dizemos alguma coisa, seria preciso dizer tudo. Veja a quantidade de coisas que eu não estou dizendo e que vocês estão entendendo junto com o que eu estou dizendo. Se não houvesse essas verdades inexpressas dentro de vocês, vocês não entenderiam a palavra que eu estou dizendo. Esta, vamos dizer, é a grande contribuição da programação neurolinguística ao conhecimento humano. É todo aquele conhecimento, até aquela comunicação inexpressa que existe, e na qual a nossa comunicação verbal se baseia. Quando você fala com uma pessoa, por exemplo, agora eu estou falando com pessoas reais. Vocês têm uma consciência, vocês estão alertas, vocês estão acordados, vocês têm sensibilidade, vocês têm memória, vocês têm imaginação, vocês têm tudo. E eu estou supondo tudo isso ao falar. Se eu supuser que eu estou falando aqui sozinho para as paredes, o meu discurso se esvai, some. Não poderia colocar, vamos dizer, no que eu digo, vamos dizer, as ênfases, os valores que eu coloco, tal, se eu não estivesse supondo tudo isso, e tudo isso é inexpresso, eu sou capaz de dizer, por exemplo, mesmo que eu tivesse visto cada um de vocês pessoalmente, eu seria capaz de dizer tudo isso? Claro que não. Então, o inexpresso é a base do expresso. O expresso, veja, o discurso humano, ele não visa a descrever a realidade como um conjunto. Não há necessidade de descrever a realidade. A realidade tem a sua própria ordem, ela tem a sua própria lógica. Ela é a suprema ordem. Nós só completamos um pedacinho aqui e um pedacinho ali. Completamos para nosso próprio uso. Porque às vezes tem aspectos da realidade que não podem nos chegar intuitivamente. Nós não temos a intuição direta daqui, então nós colamos um pedaço ou outro através de um discurso lógico. Mas isso é tudo que nós fazemos. Mas note bem, o objetivo do estudo filosófico ou das práticas místicas que vocês queiram, tá certo? Não é chegar a produzir em você um conteúdo verbal que você possa transpor de uma enciclopédia, é abrir a vocês a realidade que existe. E dentro dessa realidade, meu filho, vocês ficarão mudos. Mas nós não vamos precisar dizer nada, porque a realidade que vocês estão vendo é a mesma que eu estou vendo. E simplesmente não haverá o que dizer, porque as coisas estão elas se tornam nítidas por si mesmas. É este que é o objetivo. E se quiserem dizer, isso é um estado contemplativo, eu digo, mas não é arrebatamento místico. Está entendendo? Agora, esse estado contemplativo, ele na verdade ele é a condição de tudo isso que nós estamos fazendo. Só que nós temos esse estado contemplativo em potência. À medida que vamos avançando no estudo, nós vamos percebendo cada vez mais coisas e tudo vai se tornando cada vez mais indizível. E do indizível você separa um pedacinho, por quê? É aquele pedaço que o outro não sabe. Mas cada um de vocês é uma alma completa. Cada um de vocês tem toda a dimensão luminosa e divina inteira, eu não vou acrescentar nada, tá certo? E eu só estou ajudando, espero estar ajudando cada um a tomar posse disso aí. Adriano Leite. Sou aluno há um mês e revendo as aulas ainda estou na 10ª, portanto minha dúvida tem um pouco a ver com o necrológio e ainda com a formação da personalidade filosófica propriamente dita. Bom, no começo do curso online de filosofia foi ressaltado que a grande diferença entre querer formar uma autoimagem, que vai contra a proposta colocada, e o efetivo conhecimento de si mesmo. O efetivo conhecimento de si mesmo não tem autoimagem porque ele não acaba mais. Você é um centro percipiente e agente, você é um, por assim dizer, um interlocutor de Deus, tá certo? Vamos dizer, você está aberto, vamos dizer, para uma dimensão infinita, aí você não tem mais figura, meu filho.
Assim é dito que antes de analisar-se a si mesmo com minúcia psicoterapêutica, por assim dizer, é mais importante a confissão propriamente dita. A pergunta sincera de si para si. Na base do você conta um pedacinho e o observador onisciente descortina o resto. Pois bem, qual a diferença prática entre a confissão e a real análise? Isso é, a autoanálise psicoterapêutica. Bom, a autoanálise psicoterapêutica ela pode ser um elemento prévio da verdadeira confissão. A verdadeira confissão pressupõe o ouvinte onisciente. E, portanto, você sabe que o que você está dizendo é fragmento. É ele que vai completar a sua imagem. Por quê? Porque você só tem unidade diante de Deus. Né? As unidades que nós vamos tendo durante a nossa vida são fragmentos. Aliás, tudo o que nós conhecemos nesse mundo são fragmentos. E, no entanto, nós temos senso da unidade do real e o senso da nossa própria unidade. Note bem, se você somar tudo o que você conhece a respeito de você mesmo, você não compõe uma unidade. Você não compõe uma forma substancial. Forma substancial não é um elemento do conhecimento, é um elemento da realidade. E você apreende a forma substancial só como círculo de latência, não é a forma substancial inteira. Né? Estar aberto para a apreensão dessas formas substanciais é a mesma coisa que você faz. Você está se abrindo, vamos dizer, para a sua própria forma substancial que só Deus conhece. E que você vai conhecendo à medida que esse confronto com o observador onisciente abre a sua alma para isso. É claro que os elementos de tudo que você possa aprender em psicologia pode ser útil para isso. Nada é perdido. Não despreze nenhum tipo de conhecimento, nunca. Tudo que eu falei aqui de ciência, não estou desprezando nada. Tá? Acho tudo isso maravilhoso, de certa maneira. E eu não me... Por mais burro que eu seja, eu não me recuso a obter esses conhecimentos. Ao contrário, eu os busco. Hugo de São Vítor, ele disse que quando ele era moleque, ele tinha a mania de anotar tudo o que diziam para ele, tudo o que ele via. Milhões de coisas, né? Milhões de detalhes insignificantes. E que ele mesmo estranhava isso. Mas que mais tarde ele descobriu que tudo isso era útil. Tudo isso foi útil para ele. Então, quaisquer conhecimentos obtidos ao longo do caminho, podem ajudar. Não despreze nada. Sobretudo, não façam como o Al-Ghazali. Diz, olha, aqui tem essa maneira inferior de conhecimento, aquele tem a maneira superior. Falo, não, quem é inferior ou superior é você. É o que você faz com esses conhecimentos. Né? Então, quando nós falamos, por exemplo, da modalidade de conhecimento científico proposta por Bacon, ela só é inferior se comparada com uma outra que a abrange, mas que não a desmente. Senão não seria inferior. O que é superior, por definição, contém e abrange. Então eu não estou contrastando dois modos, eu só estou simplesmente colocando um dentro do outro. Eu estou dizendo que todo o conhecimento dito científico, ele só adquire sentido se colocado dentro da ontologia geral. Então eu estou dizendo, em vez de fazer ciência, temos que fazer ontologia geral. Aqui existe um modo que chama ontologia geral, e ali existe um outro que é ciência. Não, é tudo a mesma coisa. Agora, se você tenta seguir o tal do conhecimento científico isoladamente e proclama que ele, por si mesmo, é o articulador do conjunto, aí você está muito doido. Bernardo Camargo. Acredito que antes de buscar qualquer conhecimento, devemos nos perguntar se ele é realmente necessário para a nossa ascese espiritual ou apenas responde a um apelo da nossa vaidade pessoal, mas sem sombra de dúvida. Se bem que a curiosidade humana é um elemento natural que foi colocado em nós pelo próprio Deus e não deve ser desprezado. O problema de todas essas disciplinas espirituais e morais, é que elas às vezes desenvolvem em nós um senso de superioridade injustificado. Claro que existe muito do conhecimento que é apenas vaidade. Por exemplo, mas eu me lembro que uma vez eu li no C.S. Lewis, ele estava se sentindo muito culpado porque ele estava estudando literatura. Ele falou, mas não já se viu perder tempo com isso? Eu digo, mas espera aí, isso é uma questão de ponto de vista. O problema não é o que você está estudando, o problema é o que você está fazendo com aquilo. Por exemplo, eu mencionei a vocês outro dia que Santo Hilário de Poitiers considerava o mau estilo um pecado. Então, vamos dizer, o respeito pela linguagem. Né? A linguagem é o mais alto atributo que Deus nos deu. Né? Como é que eu não vou cultivar a literatura? Como é que eu não vou aprender com os poetas? Né? Isso faz parte do amor a Deus. Por que eu vou desprezar isso? Então, nesse sentido, não há conhecimentos superiores ou inferiores. A diferença não está no objeto material que você está estudando, está no objeto formal, e sobretudo no objeto formal terminativo. Para que eu estou estudando isso? E onde é que eu quero chegar com isso? Por exemplo, existe um famoso livrinho do irmão Lourenço, né, Brother Lawrence,
que ele disse que era o sujeito que estava 24 horas por dia aberto a Deus. Ele falava com Deus o dia inteiro. Tá certo? E ele pegava justamente as tarefas mais modestas que tinha no mosteiro. Descascar batata, limpar a privada. Né? Tudo isto é importante, fazia parte do culto a Deus. Né? Então, se até isso pode ser, limpar privadas pode fazer parte do culto a Deus, então por que o estudo da poesia não pode? É o espírito dele, né? Não vai pela letra, não vai pelo espírito. Está compreendendo? À luz da reflexão que eu venho fazendo, estou cada vez mais convencido de que grande parte da sabedoria que buscamos nada é mais que a lenha alimentar a fornalha da nossa vaidade pessoal. Mas é claro que é. Né? Mas é justamente esse o segredo que nós... vamos dizer, o segredo aqui é você não fazer isso por estes motivos. Então, se quer se livrar disso de uma vez para sempre, você faça um voto que eu mesmo fiz. Eu quero saber essas coisas, mesmo que eu nunca consiga contar para ninguém. E mesmo que ninguém fique sabendo que eu estou sabendo. Eu fiz esse voto para mim mais de 40 anos atrás. Numa época em que eu tinha, como tudo na minha vida tinha dado errado, a começar pela vida mesma, né? Que a primeira coisa que eu fiz ao nascer foi ficar semi-morto. Não tem um jeito pior de começar do que esse. Em seguida, quando eu comecei a me mover, começou a dar tudo errado, tudo errado, tudo errado. Né? Então, quando eu cheguei por volta dos 20 e poucos anos, eu falei, olha, desisti, não vai dar para fazer nada, eu estou aqui ferrado forever, tá certo? Independentemente disso, eu quero entender essas coisas. Aos poucos, né, eu fui percebendo que se eu seguisse por esse caminho, eu estava, de algum modo, naquilo que vocês chamariam de ascese espiritual. Eu não gosto desse termo, porque isso aqui já foi usado tão... Isso aqui também é mais vaidoso ainda do que praticar a ciência. Se você visse os camaradas, os ascetas e místicos e esotéricos que eu conheci, tá certo? Eu acho que ali chegava, a vaidade chegava no suprassumo, tá certo? E o Emir Sade era menos vaidoso do que eles, né? Então, bom, você tem vaidade enquanto você considera que você pode obter alguma coisa desta vida. Mas quando você já se considerou morto, falou, já estou falecido, daqui por dentro o que vier é lucro. Então você está contente. Você não está querendo nada muito. Você quer um pouquinho. Mas se não vier, também assim está bom. E eu acho que essa espécie de contentamento interior, eu acho que ele é a condição certa para a chamada busca do conhecimento. Quer dizer, vou buscar conhecimento? Sim, mas quanto de conhecimento eu vou ter? O que Deus achar que eu devo ter. Sabe, o negócio de você deixar que Deus te guie é você se colocar. Eu já dei para vocês o exemplo do meu amigo que nadava, né, em Ubatuba, que ele se deixava jogar pelas ondas de 30 metros daqui para lá, e ele estava perfeitamente tranquilo ali. É mais ou menos assim que ele tem que ficar. Tá, né? Então essa abertura, essa conformidade com a ordem real é uma ascese de algum modo, se falar. Eu não gosto dessa palavra,